Olá, quarto ano! Hoje nós vamos fazer uma atividade complementar de língua portuguesa, tá? Nós vamos utilizar o livro do terceiro ano, tudo bem? Lembrando que quem vai à escola deverá levar esse livro para a professora corrigir, certo? Hoje nós vamos trabalhar as páginas 10 e 11, certo, galerinha? Então vamos lá. Lendo um poema. Leia o título do poema a seguir e observe as ilustrações que o acompanham. Em seguida, troque ideias com os colegas e o professor sobre o que você imagina que encontrará nele. Vamos fazer a leitura e conhecer o poema? Então, o título, pessoal, é esse aqui, ó. Vento no moinho. E as ilustrações eu tenho aqui e eu tenho essa aqui. E aí, sobre o que você acha que vai falar esse texto, né? Esse poema? Muito bem. Então, a professora vai fazer a leitura e eu quero que vocês prestem bastante atenção. O vento foi ao moinho, num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. O vento foi ao moinho, com um ramo de alecrim. O trigo que era trigo, maduro na plantação, agora não é mais trigo. Era trigo, agora pão. O vento foi ao moinho, com uma flor de jasmim. O vento que era vento, na crina de um alazão. O vento deixou de ser vento, era vento, agora não. O vento foi ao moinho, com um ramo de alecrim. E você, em um canteiro, que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração. Então, aqui nós temos, olha só, o nome, né, do poema Vento no Moinho, e aqui nós temos o autor, Sérgio Caparelli. Esse poema está no livro Minha Sombra, quarta edição, na página 37, certo? Então vejam que nós temos aqui, ó, em vermelho, o significado de algumas palavras. Então vamos lá. Alazão, tipo de cavalo que tem um pelo de cor castanha avermelhada. Então esse aqui seria o alazão, tá? Mó é uma pedra grande com furo no meio, utilizada para triturar grãos em um moinho ao girar sobre outra pedra. Então a mó serve para triturar os grãos dentro do moinho. E o que é um moinho? É uma construção ou aparelho utilizado para moer cereais, que pode ser movido por vento, água, animais ou motor. E na página 11 eu tenho o significado de canteiro, um lugar onde se cultivam flores e hortaliças. E desabrochou significa abriu. Muito bem. Então, isso aqui, ó, seria o moinho, tá? Vocês já viram algum desses aqui? Ou melhor, algum desse, né? Isso, então o que acontece? Tem a plantação, aí no poema ele trouxe para nós o trigo, né? Então nós temos a plantação de trigo. Aí quando ele amadurece, vai lá, recolhe esse trigo, coloca dentro do moinho que vai triturar esses grãos, tá? Para quê? Depois que tritura, esse grão vai para a indústria para ser transformado em farinha. A farinha vai para os supermercados, né? Onde a nossa mãe, as padarias compram para fazer o pão, tá? Então, o moinho serve para estar triturando esses grãos. E ele disse aqui, ó, na explicação, que esse moinho ele pode ser movido a vento. Então, o vento faz girar essa parte aqui, ó, que gira a mó, que vai triturando. Ou pode ser movido por água, por animais, tá? Esse moinho aqui do poema, ele é movido pelo quê? Exatamente, ele é movido pelo vento, isso mesmo. Então, vamos lá, ó.
O vento foi ao moinho num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. Será que o vento montou num cavalo para ir ao moinho? Não, galerinha. Aqui, o que ele quer dizer com cavalo alazão? Quer dizer que esse vento foi muito rápido, tá? Então, esse vento foi muito rápido até o moinho. Para quê? Aí fala, né? Para saber o peso da mó, se era muito pesado, quanto de vento seria necessário para estar girando, né? E saber a resistência do grão. Então, o que esse vento precisava saber? O quanto de intensidade ele precisava para girar essa mó, para estar moendo o grão. Aí fala que o vento foi ao moinho com um ramo de alecrim. Será que o vento colocou um raminho de alecrim aqui na orelha e foi? Não. Então, o que ele quer dizer? Que por onde passa o vento, ele leva tudo que está pelo chão, não é? E na natureza nós encontramos folhas, flores. Então, tudo que estava no chão, esse vento carregou. Aí vem o trigo, que era trigo, maduro na plantação. Agora ele não é mais trigo. Ele era trigo, agora ele é pão. Por quê? Porque ele passou por esse processo de triturar, tá? Foi plantado, madurou, colheu, levou para o moinho, triturou esses grãos, né? Moeu. Lembra que a professora explicou? Aí foi levado para a indústria, transformou em farinha e alguém comprou essa farinha e fez pão. Por isso que fala aí, era trigo, mas agora ele virou pão, tá? Vamos ver a segunda parte aqui, ó. O vento foi ao moinho como a flor de jasmim. É o caso do alecrim, né? Ele não pegou a flor na mão e foi para o moinho, ele carregou o que estava pelo caminho. O vento que era vento na crina de um alazão. A crina do alazão é essa parte aqui, ó. Né? Aqui, ó. Na crina de um alazão. Então, vejam aqui, ó, dá pra gente perceber o movimento, certo? Ou seja, o vento estava intenso, estava forte. O vento que era vento na crina de um alazão. O vento deixou de ser vento, era vento e agora não. Então, ele está explicando para nós que o vento estava veloz, estava rápido e que agora ele não é mais um vento. Por que será? Isso mesmo, porque venta toda hora? Não, tem uma hora que o vento para, certo? Então, era um vento, agora não, agora é uma brisa, agora virou o ar, tá? O vento foi ao moinho com um ramo de alecrim. E você em um canteiro, que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração. Alguém aqui já foi um botão? Não, né? Então ele não tá falando que ninguém é um botão, que alguém vai virar um botão. Ele está fazendo a gente pensar, né? Que poderia ser que ninguém tinha percebido a gente, enquanto a gente era um botãozinho, enquanto a gente era pequeno. Mas conforme a gente vai crescendo, as pessoas vão notando a gente, né? Por isso que fala, você era uma flor em botão. Como que é a flor em botão? Toda fechadinha, né? E conforme ela vai crescendo, o que acontece com a flor? Ela vai desabrochando. E é o que acontece com os seres humanos, né? Os seres vivos, que são pequenos e com o passar do tempo vão crescendo, vão desabrochando, vão conhecendo as coisas, certo? Então vamos lembrar o que é um poema. Um poema, ele é um texto escrito em versos e possui rimas, estrofes. Nossa, professora, eu tô lembrando de alguma coisa aí. Então vamos lá. Verso. Verso é cada linha do poema, tá? O poema, ele não é escrito até o final da linha, certo? O poema, ele é escrito em versos. Então, verso, cada linha do poema. O que é uma estrofe? A estrofe é o conjunto de versos. E a rima? A rima são palavras que o final é igual ou parecido. Então, se eu pedir para vocês uma rima para a palavra coração, então deverá ser palavras que terminam com ão. Então, diga aí uma palavra que rima com coração. Isso, mão, mamão, melão, leão.
certo? Então, isso é uma rima. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós iremos marcar a quantidade de versos, tudo bem? O título não entra como verso, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 versos aqui nessa folha. Vamos para a próxima. E aí eu continuo, tá? Eu não vou recomeçar do 1, não. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, nós temos 22 versos nesse poema, certo? Então, agora nós vamos marcar as estrofes. Estrofe é a quantidade de versos. Vejam aqui, ó, entre o 4 e o 5 eu não tenho espaço. Então, aqui tá marcando o quê? O fim do quarto verso e o início do segundo verso. Então, aqui, ó, nós temos a primeira estrofe, tá? Aqui, ó, o 5 e o 6 é a segunda estrofe. Porque aqui eu tenho um espaço, tá? Do 7 ao 10, eu tenho a terceira estrofe. Do 11 ao 12, eu tenho a oitava estrofe. Deixa eu ver se é a oitava mesmo, gente. Opa, desculpa, não é a oitava não, professora, é a quarta. Ai, ai, ai. Então, vamos lá. A quarta estrofe. Do 13 ao 16, eu tenho a quinta estrofe. Do 17 ao 18, eu tenho a sexta estrofe. E do 19 ao 22, eu tenho a sétima estrofe, certo? Então, eu tenho 22 versos e 7 estrofes. Muito bem. Agora, nós vamos marcar as rimas. Num poema, galerinha, a rima ela é encontrada na última palavra do verso, tudo bem? Deixa a professora ver se consegue mudar de cor aqui, ó. Vou querer o vermelho. Então, vamos lá. Ó. O vento foi ao moinho, num cavalo alazão, saber o peso da mó e a resistência do grão. O que rimou aí? Exatamente, alazão e grão. Marquem aí no texto de vocês. O vento foi ao moinho com um ramo de alecrim. Alguma coisa aí rimou? Não. Então vamos continuar. Terceira estrofe. O trigo, que era trigo, maduro na plantação, agora não é mais trigo. Era trigo, agora é pão. O que tá rimando aqui? Isso, plantação e pão, que também rimam com grão e alazão. Por quê? São palavras que terminam com ão. Então, nós vamos fazer da mesma cor, tá? Então, a cor que você marcou, alazão e grãos, você vai marcar plantação e pão. Certinho? Próxima página. O vento foi ao moinho com uma flor de jasmim. Teve rima? Não. O vento que era vento na crina de um alazão. O vento deixou de ser vento. Era vento, agora não. O que tá rimando aí? Alazão e não. E essas palavras terminam com
Muito bem. Então, aqui nós vamos marcar alazão e não. O vento foi ao moinho com um ramo de alecrim. Rimou? Isso mesmo, não tem rima. E você em um canteiro, que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração. Teve rima? Isso mesmo. Botão e coração, que terminam com ão. Então, nós vamos marcar com a mesma cor. Então, vejam que esse poema só teve rima terminada em ão. Vamos ler as palavras que nós marcamos? Então, olha só. Alazão, grão, plantação, pão. Alazão, não, botão, coração. Então, marque aí, tá, galerinha? A quantidade de versos, a quantidade de estrofes e as rimas. Até a próxima explicação.